Você já parou para olhar para o seu teclado e pensou, por que raios as letras não estão em ordem alfabética? Tipo A, B, C, D, E, faria muito mais sentido, né? A gente aprende o alfabeto desde pequeno, seria muito mais fácil de decorar. Pois é, essa bagunça organizada, que a gente chama de teclado, QWERTY tem uma história bem interessante e que não tem nada a ver com facilitar a nossa vida. Pelo contrário, acredite ou não, ele foi projetado para ser meio lento de propósito. Bizarro, né? Fica aqui que eu vou te contar o porquê. A história começa lá no século XIX, com as primeiras máquinas de escrever. Imagina a cena: uma máquina cheia de engrenagens, molas e um monte de hastes de metal. Cada haste tinha uma letra na ponta. Quando você apertava uma tecla, a haste correspondente subia, batia numa fita com tinta e imprimia a letra no papel. Era uma tecnologia revolucionária para a época. Só que tinha um problema. Um problemão, na verdade. As pessoas começaram a digitar cada vez mais rápido e quando elas apertavam duas teclas muito próximas uma da outra, em sequência as hastes de metal subiam juntas. Se enroscavam lá em cima e a máquina simplesmente travava. Era um caos. O datilógrafo tinha que parar tudo, desenroscar as hastes com o dedo, sujar a mão de tinta. Era uma perda de tempo e uma frustração enorme. Aí entra em cena um cara chamado Christopher Latham Sholes. Ele foi um dos inventores da máquina de escrever. E, cansado de ver sua invenção travando o tempo todo, ele decidiu que precisava de uma solução. A primeira ideia dele foi, claro, o teclado em ordem alfabética. Mas, como eu disse, isso só piorou as coisas, porque letras que a gente usa muito juntas, como o ST ou a IS, ficavam lado a lado e o travamento era constante. Ele precisava de uma solução que fosse contraintuitiva. E foi aí que ele teve a grande sacada. Depois de muita pesquisa sobre quais pares de letras eram mais comuns na língua inglesa, ele começou a redesenhar o teclado. A lógica dele foi a seguinte: se as hastes estão travando porque as letras mais usadas estão perto umas das outras, então eu vou separar essas letras. Ele pegou os pares de letras mais frequentes e espalhou eles pelo teclado, um mais longe possível um do outro. Por exemplo, o T e o H, que formam o TH em inglês, estão bem distantes. O E e o R também. O objetivo não era mais a velocidade de digitação, mas sim a eficiência mecânica da máquina. A prioridade era evitar que as hastes se cruzassem. E assim, em 1873, nasceu o layout QWERTY, batizado com o nome das 6 primeiras letras da fileira de cima. Esse layout forçava os datilógrafos a alternarem as mãos com mais frequência e a moverem mais os dedos pelo teclado, o que, ironicamente, diminuía a velocidade da digitação o suficiente para que a máquina conseguisse acompanhar o ritmo sem travar. Ou seja, o QWERTY não foi feito para ser ergonômico ou rápido. Ele foi uma gambiarra genial para resolver um problema mecânico. E o mais curioso é que essa solução temporária acabou virando o padrão mundial. Quando as máquinas de escrever foram vendidas em massa pela empresa Remington, elas já vinham com um layout QWERTY. As pessoas aprenderam a digitar assim. Os cursos de datilografia ensinavam assim. E o padrão se consolidou. Mesmo décadas depois, com a chegada dos computadores e teclados eletrônicos, onde não existe mais o risco de hastes travando, a gente continua usando o QWERTY. Por quê? Simplesmente por costume. Mudar tudo agora seria um caos. Milhões de pessoas teriam que reaprender a digitar do zero. Claro que existem outros layouts de teclado, como o de Dvorak, que foi projetado nos anos 30 para ser muito mais rápido e ergonômico, colocando as letras mais usadas na fileira do meio, onde seus dedos descansam. Em teoria, ele é muito superior, mas o QWERTY já tinha dominado o mundo. É um exemplo clássico de como uma tecnologia, mesmo não sendo a melhor, pode se tornar o padrão, simplesmente porque chegou primeiro e se popularizou. Então, da próxima vez que você estiver digitando, lembre-se que essa disposição
maluca das letras não é aleatória, é um fantasma do passado, uma herança das velhas e barulhentas máquinas de escrever que travavam. É uma solução de quase 150 anos que sobreviveu à evolução da tecnologia simplesmente porque nós, humanos, nos acostumamos com ela. E aí fica a curiosidade. Você digita rápido no QWERTY ou ainda cata milho procurando as letrinhas? Comenta aí embaixo como é a sua relação com o teclado. Quero saber se você é um mestre da digitação ou se briga com ele todo dia. Valeu por assistir e até a próxima!